Está iniciando mais uma edição do Jornalismo 360 da Rede Fox, aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, acompanhando mais uma sessão ordinária, hoje presidida pelo vereador Gilvan Passos, que é o vice-presidente desta casa. Na sessão de hoje, você vai acompanhar de perto uma denúncia de um morador da região do Taboão reclamando da falta de segurança. Também será destaque no Jornalismo 360 a questão dos ônibus que foram incendiados na região do Micail. O vereador Alemão fala a respeito desta questão que é preocupante. Ônibus incendiados no valor de mais de R$650 mil cada ônibus que foram incendiados. Também aconteceu uma discussão entre os vereadores que fazem oposição nesta casa. Edmilson Souza, Fernando Arcucci e o delegado Mesquita. Em determinado momento, o vereador Edmilson disse que vai levar o assunto à corregedoria. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Jornalismo 360 da Rede Fox. A vereadora Fernanda Arcucci usou o tempo na tribuna para fazer novas denúncias. E ela usou um termo que utiliza sempre nas suas falas: serei incansável em relação às denúncias que chegam em meu gabinete. E que denúncia é essa para o nosso público? Geraldo, é sempre um prazer falar contigo e com as pessoas que acompanham a Rede Fox. Desde 2022, eu luto lado ao lado das famílias do Jardim das Oliveiras 2, que são vítimas de um processo de mais de 30 anos, a qual semanalmente eram vítimas de reintegração de posse. Só que esse processo nunca fez sentido para mim, porque essas famílias nunca foram citadas, nunca foram chamadas a se defender no processo, e isso não existe, não é possível isso do ponto de vista do CPC. Sempre achei um absurdo. Nós conseguimos por diversas vezes dilatar o prazo, suspendendo as reintegrações. Isso também nos deu tempo de estudar melhor esse processo. Nós fomos lá em 1995 e começamos a olhar esse processo do começo para cá. É um processo de mais de 10 mil páginas. E nós identificamos que esse processo era apenas contra uma pessoa, em 1995. Em 1997, quando houve ocupação do território por inúmeras famílias, a cooperativa Primeira Casa apresentou um instrumento jurídico chamado atentado, alegando que essa uma pessoa que figurava no processo lá em 95 estava promovendo um loteamento na área. Esse atentado foi julgado pela primeira instância procedente, e a decisão dizia que era para remover as famílias e demolir as construções. Entretanto, aquela uma pessoa que era vítima do processo apelou para o Tribunal de Justiça, que reformou essa decisão, dizendo que ela não cabia, que para essas novas famílias que ocuparam em 97, o que era cabível era uma nova ação possessória, não aquela, até porque elas não figuravam no polo passivo lá em 1995. Essa decisão foi tomada por um órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que emitiu uma certidão de trânsito em julgado, ou seja, acabou a conversa desse atentado. Só que em 2014, a cooperativa Primeira Casa junta uma lista de endereços a serem reintegrados, se valendo desse atentado que já foi julgado improcedente. E pasme, começou a fazer execução com uma decisão que já havia sido reformada e sem abrir uma nova ação possessória contra essas famílias. Geraldo, possivelmente nós estamos diante de um grave erro processual. Por isso que nós juntamos todas as evidências, o acórdão, a certidão, juntamos tudo e já encaminhamos essa denúncia para a Corregedoria do Tribunal de Justiça e agora vamos encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público e também para a Defensoria Pública, porque agora, depois de mais de 30 anos que essas famílias sofrem com esse processo, finalmente nós encontramos aonde está o possível erro. E eu já ouvi várias vezes que ali não tinha mais o que fazer, que a cooperativa é dona mesmo, que esse processo já transitou em julgado. Mas, Geraldo, enquanto eu estou incomodada, enquanto eu acho que não faz sentido, eu não paro de lutar. E é por isso que nós fomos a fundo investigar todo esse processo e encontramos algo que merece
a atenção das instituições competentes para verificar o que aconteceu nesse processo. E se o que eu estou falando realmente for comprovado, esse processo é nulo. Você também é formado em Direito e sabe que quando tem erro processual, todo o processo é nulo. Por isso que imediatamente eu recorri à Corregedoria do Tribunal de Justiça e agora vou encaminhar a mesma peça para as outras instituições competentes. E o que você espera da Prefeitura? Você usou o encerramento, pediu ao líder do governo que esse acordo permaneça entre as partes, não a imobiliária, não a cooperativa, e sim os moradores e a Prefeitura. É isso? Por quê? A Prefeitura fez um estudo, sobretudo da área de preservação ambiental, que é uma área que já é consolidada e que é ocupada por inúmeras famílias. Só que o estudo da Prefeitura diz que a área está consolidada, que pode ser feita a regularização fundiária. Só que o caminho que está indo é para que a cooperativa faça a regularização fundiária e venda esses lotes para essas famílias. O que eu estou pedindo é, para, não faça nenhum acordo com a cooperativa até que seja julgado a denúncia que eu fiz para a Corregedoria Tribunal de Justiça. Porque se a Corregedoria e o CNJ der razão para o que nós estamos falando, essa área pertence a essas famílias há muito tempo. Então não é da cooperativa. E mais, ali é uma área que também tem multas ambientais contra a cooperativa. Se a Prefeitura autoriza um loteamento da cooperativa ali naquela área, está privilegiando alguém que cometeu dano ambiental, está errado. Inclusive, estou aberta a compartilhar o relatório que nós fizemos junto com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Justiça, com os procuradores do município, que também poderiam ter visto isso se tivessem tido um pouco de cuidado com essas famílias. O mesmo cuidado que aqui, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que o nosso mandato teve. Então, enquanto não for julgado, enquanto a gente não tiver certeza do que nós estamos falando agora com as instituições competentes, na minha avaliação, a Prefeitura não pode permitir nenhum acordo dessas famílias com a cooperativa Primeira Casa. Obrigado, vereadora. Imagina, sempre à disposição para esclarecer as nossas denúncias. Vereador Fernando Acuti, com mais uma denúncia, grave denúncia, se houve realmente esse erro jurídico, o processo é nulo. E evidentemente que agora ela pede para a Prefeitura que receba esse relatório contendo todas essas informações sem a participação da cooperativa. Nesse exato momento, o vereador Alemão do Transportes está fazendo uma denúncia porque no dia de ontem, ônibus foram incendiados na região do Micail. Segundo ele, esses incêndios, a justificativa era em relação à segurança. Vale salientar que cada ônibus custa, em média, mais de R$600 mil. Ele está fazendo essa denúncia, algo que aconteceu no dia de ontem na cidade de Guarulhos. A região do Micail, no dia de ontem, foi surpreendida com ônibus incendiados. E a justificativa de alguns moradores, segurança. Mas que tipo de segurança? Qual é a culpa que tem o ônibus para ser incendiado? Essa denúncia foi levantada agora aqui na Câmara Municipal pelo vereador Alemão do Transporte. Lamentável e, ao mesmo tempo, preocupante, vereador. Geraldo, revoltante, na verdade, porque, como eu falei, o ônibus não tem culpa. O ônibus está lá para servir a população, levar com segurança e qualidade. Nós estamos fazendo um esforço muito, muito grande para poder renovar a frota de ônibus da cidade, colocar ônibus com ar-condicionado, que foi o programa que o prefeito Lucas Santos lançou, o Geladão. E, para nossa tristeza, foi incendiado um desses ônibus novos que fazia uma semana que estava em operação. Então isso abre o quê? Uma incerteza, porque a gente não vai conseguir repor esse ônibus logo, é um custo muito alto e não tem uma reposição tão rápida. Então, o meu apelo que eu faço é que a população eles têm o direito de se manifestar, têm o direito de protestar, mas não coloque fogo no ônibus, porque o ônibus não tem culpa, o ônibus está lá para transportar com segurança, Geraldo. Agora, fato é um fato isolado, chama atenção porque hoje o ônibus custa mais de R$600 mil. Um micro-ônibus custa 650 mil e um ônibus convencional, ele está custando quase R$1 milhão. É um valor alto, a população não tem noção da dificuldade que é para poder a gente conseguir colocar
o ônibus novo em operação. E aí simplesmente vão lá, vândalos, terroristas, porque para mim isso é terrorismo, e coloca fogo em ônibus, colocando em risco a vida da própria população. Porque eles estão manifestando por segurança, mas eles colocaram em risco a vida das pessoas que estavam dentro daquele transporte. Não foi somente colocar o fogo no ônibus, que é um absurdo. Eles também poderiam ter causado ali mortes da população. Então eu estou revoltado e eu peço encarecidamente, quando precisar se manifestar, não coloque fogo em ônibus, porque ônibus não tem culpa. Aproveitando, o senhor faz parte da Comissão de Transporte. E há cerca de 2 semanas tiveram aqui Miqueiros, uma pauta com o Executivo. Essa pauta já foi concluída. O nosso público da Rede Fox explica o que está acontecendo. Nós estamos no diálogo, a pauta foi para a gente tratar sobre um subsídio emergencial por conta da alta do combustível, por conta da guerra. Né? É algo que a gente não espera, aconteceu e o diesel disparou. E isso causou um impacto financeiro para o sistema. Mas nós estamos em tratativa com o governo, com o secretário João e com as empresas para poder a gente conseguir resolver esse problema. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Geraldo. Um abraço. O vereador Alemão do Transportes fazendo aqui 2 colocações. Primeiro, em relação ao que aconteceu ontem no Micaio. Ônibus incendiados. A informação que temos é que a polícia militar fez uma investigação no local e descobriu a morte de um morador. E as investigações estão em curso, mas não é motivo para incendiar ônibus na região, deixando muita gente sem a possibilidade de sair de casa e no dia de ontem. A demora para chegar na região do Micaio ontem beirou aí, chegou próximo a 2 horas de demora de engarrafamento naquela região. O vereador delegado Mesquita está usando a tribuna para se defender de denúncias, segundo ele, feitas por alguns vereadores nas redes sociais contra o seu posicionamento na sessão da semana que foi julgado a questão do reajuste, julgado não, foi aprovado o reajuste dos servidores municipais. A questão de segurança hoje vem preocupando as famílias do Brasil inteiro. E em Guarulhos não é diferente. A região do Taboão, onde o Tiago Honório fez questão de ressaltar a sua preocupação como pai, como esposo. A segurança tem tirado o sono de muita gente. O que está acontecendo lá na região do Taboão? Nós temos inúmeros casos de roubo e furto sendo feitos por usuários de drogas, até outros tipos de bandido, né, que está trazendo uma insegurança. E eles estão se sentindo à vontade de tal maneira que a gente até sabe de alguma forma quem são, porque eles estão sempre na rua, a gente acaba pegando eles roubando fio ou olhando as casas, e eles sabendo que a gente percebeu que eles estão mal intencionados, eles encaram, eles afrontam, eles estão se sentindo à vontade para fazer o que eles querem. Então, a gente está com uma sensação de segurança cada vez mais crescente e a gente sabe que essas pessoas que são usuárias de drogas, eles vivem em função da droga. Então, uma vez que aquela renda do furto deles acabe, eles vão procurar outra renda. O próximo passo para eles é entrar em nossas casas e roubar o que tem dentro. E aí, como que vai ficar na situação onde a gente não tem a segurança pública, a gente não tem viatura patrulhando as nossas ruas, não tem um pronto atendimento às viaturas num pedido de socorro? Como que a gente fica nessa situação? Então, o meu pedido de socorro ao vir na Câmara dos Vereadores é para sinalizar que nós estamos com esse problema cada dia mais crescente e é a certeza que, infelizmente, se não for feito nada, vai piorar. Agora, você disse que muitas vezes teve que ficar em casa. Quantas vezes você já solicitou viatura para o local e recebeu a informação que não era possível te atender? Então, formalmente, o operador de AGCM ou o operador da Polícia Militar não vai falar isso. Todavia, a gente percebe que a demora do atendimento ou até mesmo a ausência dele é real. Então, uma vez que você chama a GCM, a gente percebe que demora 40 minutos, é perceptível que não tem efetivo na rua. Assim como também a Polícia Militar.
Então, o que acontece? Se prestamos bem atenção e conversamos com as pessoas que não são as pessoas que vão responder bonito, mas as pessoas que realmente vivem o dia a dia da GCM, da Polícia Militar, eles próprios vão falar que não tem efetivo. Já tem pouco efetivo durante o dia. À noite não há efetivo. Então, eles não vão falar que não tem viatura. Eles simplesmente vão demorar muito ou às vezes nem vão aparecer. Obrigado. Portanto, aí na região do Taboão, uma região afastada do centro, e há uma preocupação muito grande dos moradores com a questão da falta de segurança. A informação que nos chega é de que foi feito um ofício à Polícia Militar no sentido de reforçar a segurança no local. Está acontecendo um debate muito interessante agora. Há poucos instantes, o vereador delegado Mesquita fez uma defesa em relação a uma fala da vereadora Fernanda Curti, que fez algumas acusações, perguntando para ele, por exemplo, quando recebeu a denúncia de feminicídio, o que ele fez para assegurar a segurança da vítima. Aí ele concluiu dizendo que o vereador Edmilson Souza tem cargos no Executivo. Muito bem. Agora, o vereador Edmilson Souza está fazendo a defesa de maneira até debochada em relação ao delegado Mesquita, dizendo que ele tem vídeos na rede social para conseguir seguidores. Então, é um debate que está acontecendo entre a vereadora Fernanda Curti, vereador Edmilson Souza e o delegado Mesquita. É um embate para lá de interessante, até porque a sessão de hoje não conta com a presença do seu titular, o vereador Fausto Miguel Martelo. E essas discussões, elas vão continuar. Agora, por exemplo, a vereadora Fernanda Curti também vai entrar nesse monólogo. Vamos aguardar. Nesse exato momento, a vereadora Fernanda Curti quer saber quem são os membros da Comissão de Justiça. Obteve a resposta que o delegado Mesquita faz parte desta comissão. O presidente em exercício agora da casa, vereador Gilvan Passos, está dizendo o seguinte, que questão de ordem vai obedecer o tempo de 2 minutos, 151, e assim de forma sucessiva. Ele não vai mais admitir que seja utilizado o tempo para debater temas que não esteja dentro daquilo permitido pelo regimento interno desta casa. Vamos ouvir a vereadora Fernanda Curti. Tem pontos que eu também discordo, mas eu confio nas instituições. O vereador Edmilson usou a tribuna há poucos instantes para fazer uma denúncia muito séria a respeito do colega de trabalho e a Polícia Civil. Para o nosso público que não acompanha o dia a dia desta casa, o que está acontecendo? Na verdade, o vereador, o delegado Gustavo Mesquita, utilizou a tribuna da Câmara e disse que a Polícia Civil, que ele não consegue desenvolver o trabalho de combate ao crime porque a Polícia Civil está dominada. É uma denúncia muito grave. Então o vereador tem que dizer está dominada por quem, para que a gente recorra às instituições, sobretudo à Corregedoria, para poder investigar. Se tem servidor público da Polícia Civil atravancando o combate à criminalidade na cidade, o vereador tem que dizer quem que é. Agora, em relação à questão da Comissão de Justiça e Redação, essa comissão que foi falado agora e a Comissão de Segurança Pública, essas duas comissões, o que tem em comum em relação ao vereador? Na verdade, são comissões de segurança pública que devem se manifestar sobre isso. Porque se tem uma comissão composta e tem uma denúncia gravíssima como essa, a comissão tem que se manifestar. Obrigado, vereador. Obrigado. O vereador Edmilson Souza fez essa observação e pretende levar essa denúncia à Comissão de Justiça e Redação e também à Corregedoria. A outra denúncia que acaba de chegar, o vereador Seminaldo está falando a respeito da OS São Bernardo.
né, que não está efetuando, melhor dizendo, o pagamento dos seus funcionários. Essa denúncia está acontecendo agora. O Cezinha vai mostrar ele na tribuna da Câmara, fazendo essa denúncia. Cezinha, por favor. Olha o vereador Seminaldo fazendo essa denúncia muito séria, que os funcionários dessa OS não estão recebendo salário e ela atende a cidade de Guarulhos. No Jornalismo 360 de hoje, você acompanhou o resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarulhos no dia de hoje. Fatos que foram relevantes. Denúncia envolvendo vereadores que vai chegar na corregedoria da casa. Ônibus que foram incendiados na região do Micail. E moradores da região do Tabuão solicitando segurança, porque a coisa é muito séria. O Jornalismo 360 da Rede Fox, sempre atento à notícia de maneira transparente, porque a informação aqui é levada a sério.